You're not dead yet. Just paralyzed. Temporarily. You're an amazing creature, Spider-Man. You and I are not so different. I'm not like you. You're a murderer. Well, to each his own. I chose my path, you chose the way of the hero. And they found you amusing for a while, the people of this city. But the one thing they love more than a hero is to see a hero fail, fall, die trying. In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you. Why bother? Qual é a essência de um herói? Por que os filmes de super-herói hoje parecem tão fracos? E por que mesmo depois de 20 anos, Homem-Aranha, de 2002, ainda é uma das melhores adaptações do personagem para o cinema? Essas foram perguntas que eu me fiz durante a virada do ano, quando eu decidi rever esse que era meu filme favorito na minha infância e eu não vi há alguns anos. Mesmo já sabendo toda a história, porque cresci vendo esse filme, ao reassisti-lo, eu percebi que ele era melhor do que eu me lembrava. Foi uma experiência completamente diferente de assistir filmes modernos de super-herói. Foi então que eu me fiz essas perguntas do início do vídeo. Qual é a essência de um herói? Por que os filmes de super-herói hoje parecem tão fracos? E por que, mesmo depois de 20 anos, Homem-Aranha ainda é uma das melhores adaptações do personagem para o cinema? Bom, se você é novo no canal, prazer, eu sou Lortus e você está na minha taverna, o canal Taverna do Lortus. Se o tema do vídeo te interessou, considere deixar um gostei e se inscrever no canal. Eu sei que é chato pedir isso, mas a maioria das pessoas que veem meus vídeos não são inscritas e esquecem de curtir, sendo que isso ajuda muito o meu canal que ainda é pequeno. Muito obrigado por me ouvir e sem demorar mais, vamos para o tema do vídeo. Para entendermos a essência de Homem-Aranha, que o faz um filme diferente dos atuais, nós devemos resgatar a ideia por detrás da história, que é contar a origem, os conflitos e a formação de um super-herói. E como esse conceito é fundamental para entender o filme, precisamos voltar no passado e investigar o que é um super-herói. A palavra herói veio do grego heros, que significa algo como protetor ou defensor. O poeta grego Homero, famoso autor das poesias Ilíada e Odisseia, usava o termo herói para descrever grandes guerreiros, enquanto outros autores gregos posteriores a Hesíodo usavam um termo para se referir a semideuses. Um herói na Grécia era geralmente um semideus, um intermediário entre os deuses e os homens e que por tal razão era um arquétipo a ser seguido, pois assim como os homens, ele era mortal e tinha fraquezas, mas carregava as virtudes dos deuses, sendo capaz de realizar feitos sobre-humanos. O herói era admirado por representar o ideal do que as pessoas podiam ser, alguém que, apesar de suas fraquezas, lutava pela glória e a honra, realizando feitos que o tornavam imortais, literalmente, ou na memória através das poesias que narravam seus feitos, como é o caso de Aquiles. Na antiguidade, as virtudes como bravura e coragem eram vistas como atitudes que engrandeciam a alma, elevavam o indivíduo a uma forma melhor de vida. Aristóteles entendia que as virtudes eram um caminho para se atingir a verdadeira felicidade, a eudaimonia, e atingir o propósito da alma. Porém, as virtudes do herói grego não eram as mesmas que temos hoje. Muitos heróis da Grécia eram coléricos, vaidosos, promíscuos, assim como as divindades gregas. A noção do herói que temos hoje foi inspirada na noção grega, porém lapidada pelo cristianismo. Com a propagação do cristianismo no Império Romano e eventualmente a sua transformação em religião oficial do Império, as virtudes heróicas gregas foram ressignificadas. Agora, o herói era alguém altruísta, que colocava o bem dos outros acima do seu próprio e acima de feitos grandiosos. Era alguém bondoso, puro e cristão, que estaria disposto a se sacrificar pelos outros. A partir de então, o herói não era somente alguém capaz de realizar feitos sobre-humanos e épicos, mas alguém que os fazia de forma justa,
e que estava disposto a se sacrificar pelos outros ou por um bem maior. Ao invés de semideuses, o cristianismo passou a considerar os santos católicos como exemplos de figura heróica. São Tomás de Aquino, a partir da filosofia antiga e do catolicismo, entendia que existiam duas espécies de virtude, as 4 virtudes cardinais: justiça, temperança, coragem e prudência, que são as virtudes naturais aos homens e que eram percebidas pelos gregos. Mas existem também as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. Estas só são alcançadas por meio do Espírito Santo, isto é, o auxílio de Deus no indivíduo. Tais virtudes para Tomás de Aquino eram vindas de Deus, reveladas por Deus e infundidas no indivíduo por Deus, sendo assim as mais elevadas virtudes. Dentre as teologais, destacamos o amor, que é a virtude pela qual o homem ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa virtude também é definida como o ato de doar-se ao invés de utilizar-se. Nesse sentido, o ato de amor ao próximo exercido pelo herói é uma das mais elevadas virtudes que se pode ter e que só é manifestada no indivíduo por intermédio da ação divina. Muitos séculos depois, com o surgimento das histórias em quadrinhos no final da década de 30, começou a se propagar a figura do super-herói, da qual o primeiro e mais importante até hoje foi e é o Superman. Esses personagens eram capazes de fazer feitos extraordinários devido aos seus superpoderes, e usavam essas habilidades para proteger inocentes, combater vilões e fazer o bem. A princípio, esses heróis eram praticamente invencíveis, e geralmente terminavam as histórias em vantagem, vencendo o mal e se dando bem na vida pessoal. Esses finais mais felizes e otimistas mudariam com a chegada na editora da Marvel de um dos escritores mais famosos da história, ninguém mais, ninguém menos que o Stan Lee, que, procurando aumentar o drama das histórias, escrevia seus personagens com conflitos internos e problemas pessoais. Por mais que o bem vencesse o mal em suas histórias, nem tudo dava certo para os seus personagens, o que aumentava ainda mais o dilema moral deles em escolher fazer o certo. O ápice de seu personagem dramático foi o Homem-Aranha, do qual falaremos em breve. Sendo assim, o herói, ou melhor, o super-herói, é aquele sujeito que, por alguma razão, é dotado de poderes extraordinários que contrastam com sua natureza humana. E diante desse privilégio, o super-herói escolhe fazer o bem, usar suas habilidades para ajudar as pessoas e combater o mal, visando melhorar o mundo de alguma forma. A escolha de fazer o bem nem sempre é a mais fácil, e pode até trazer prejuízos para o herói, mas ainda assim ele a escolhe, sacrificando a si próprio e seus desejos em prol das pessoas, que muitas vezes ele sequer conhece e nem o agradecem por ter salvado suas vidas. Uma vez definido o que é o herói, podemos entender por que Peter é um herói. No início do filme, nós somos apresentados a Peter como uma figura completamente desprezada pelos outros. Ele é fraco, introvertido e tímido, e de repente, por uma escolha do destino, como dito nas HQs, ele recebe poderes que o tornam mais forte que qualquer homem comum. Peter é repentinamente elevado de uma posição de inferioridade para uma posição de superioridade, e com isso recebe a possibilidade de se vingar daqueles que zombavam dele antes. É normal que pessoas inferiorizadas, uma vez tomando o poder, busquem se vingar, e é o que Peter faz, ainda que ele se arrependa depois, pois carrega consigo um senso de moralidade ensinado por seus tios. É nesse momento em que Peter começa a ter a sensação de poder que seu tio lhe ensina uma última vez o dever da responsabilidade. Pete, look, you're changing. I know I went through exactly the same thing at your age. No, not exactly. Peter, these are the years when a man changes into the man he's going to become the rest of his life. Just be careful who you change into. This guy, Flash Thompson, he probably deserved what happened. But just because you can beat him up doesn't give you the right to.
remember, with great power comes great responsibility. Peter não dá muita atenção no começo, porém adiante ele vai aprender diretamente esse duro ensinamento. Depois de lutar por dinheiro e exigir sua recompensa, o homem responsável por pagá-lo lhe paga menos do que devia, o que deixa Peter furioso. Em seguida, o mesmo homem é assaltado e Peter tem a oportunidade de impedir o ladrão de fugir, mas por vingança, ele deixa o criminoso escapar. Call the cops! You could have taken that guy apart. Now he's gonna get away with my money. I missed the part where that's my problem. Adiante, ele descobre que seu tio foi assassinado durante um roubo de carro e, cheio de raiva, decide perseguir o assaltante e se vingar. Peter consegue capturar o criminoso, mas ao contemplá-lo, ele descobre que era o mesmo ladrão que ele deixou fugir por vingança. O ladrão tenta matar Peter, que se defende, causando de uma forma um tanto acidental a morte do criminoso. É nesse momento que Peter passa a entender que, quando temos a oportunidade de fazer o certo, mas deixamos ela passar, nós mesmos podemos sofrer no futuro por essa decisão. Ele também entende que a vingança acaba cobrando o vingador no final e que o fato de sermos fortes e poderosos não nos faz mais grandiosos que as outras pessoas, não nos dá o direito de subjugá-las, mas pelo contrário, aumenta o nosso dever em protegê-las, uma vez que somos mais fortes que elas. É a partir daí que Peter entende que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, e faz deste princípio a fundação de seu caráter e do homem que ele seria em diante, assumindo então a identidade de Homem-Aranha, com a intenção de usar seus poderes não mais para o benefício próprio, mas sim para ajudar os outros e impedir que outras pessoas sofram como ele sofreu. Das atitudes mais simples às mais grandiosas, Peter procura fazer o certo. Ele evita brigar com seu amigo Harry por conta da Mary Jane, mesmo que a amasse. Ele procura tratar Mary Jane com gentileza, valorizando ela por quem ela realmente é. Ele evita usar o pai do Harry, o Norman, para se promover e atingir seu sonho de ser cientista, mesmo que fosse o caminho mais fácil. Ele procura sempre ajudar e cuidar de sua tia May. E bem, talvez o principal, ele prioriza sempre seus deveres como Homem-Aranha, mesmo que isso prejudique a sua vida pessoal, seus relacionamentos e seus sonhos. Porém, existe um outro caminho que poderia ser tomado por Peter. Um caminho que ele chegou a cogitar. O caminho do egoísmo e do uso do poder para sua própria satisfação. O caminho do supervilão. There are 8 million people in this city, and those teeming masses exist for the sole purpose of lifting the few exceptional people onto their shoulders. You, me, we're exceptional. I could squash you like a bug right now, but I'm offering you a choice. Join me. Imagine what we could accomplish together. What we could create. Or we could destroy. Cause the deaths of countless innocents in selfish battle again and again and again until we're both dead. Is that what you want? Think about it, hero! Vilão é um termo mais recente do que herói. A palavra veio da Idade Média do latim vilanus. Essa palavra era usada para designar aqueles que habitavam as vilas medievais e não eram nobres. Com o tempo, o termo passou a ser associado às atitudes diferentes daquelas dos cavaleiros, atitudes que violavam a honra e o código de cavalheirismo. Vilão também tem relação com vilis, que deu origem à palavra vil, que significa algo infame, desprezível ou de baixo valor. Conclui-se que o vilão é aquele que realiza tudo o que não é virtuoso, aquele que realiza atitudes infames e desonradas, que toma atitudes malignas, muitas vezes visando o próprio benefício em detrimento dos outros. Ao longo da literatura, vários personagens vilanescos foram criados com o objetivo de servirem de antagonistas aos heróis.
Se na antiguidade as maiores oposições aos heróis eram bestas e feras que estavam além de qualquer julgamento moral, com o humanismo, a modernidade passou a trazer personagens humanos que tomavam atitudes perversas, se tornando os antagonistas dos heróis. No século XX, o surgimento dos super-heróis provocou o surgimento dos supervilões, uma vez que simples criminosos comuns não eram mais adversários à altura dos super-heróis. Os supervilões, tal qual os super-heróis, são personagens humanos, dotados de superpoderes, mas que ao invés de usá-los para fazer o bem, usam para seus próprios interesses, mesmo que isso necessite fazer atitudes imorais. O Duende Verde não é somente um simples antagonista nesse filme, mas sim a antítese do Homem-Aranha. Ele representa aquilo que Peter teria se tornado se seguisse o plano original de usar seus poderes para seu próprio benefício. Por mais que Norman e Peter tenham suas notáveis diferenças, como a idade, personalidade e condição financeira, eles ainda assim possuem suas semelhanças. Norman se vê subjugado e inferiorizado pelo exército, que o despreza junto com seu projeto de um supersoldado. Também é traído pelos seus próprios companheiros, que planejam vender a empresa sem sua anuência, mesmo sendo ele o fundador e o dono. You know how much I sacrificed? Norman é um homem que, apesar de rico e brilhante, se vê à beira do fracasso, de perder tudo aquilo pelo qual lutou para construir. Assim como Peter, ele começa o filme numa posição de inferioridade com relação a outras figuras de seu meio. A primeira grande diferença entre eles é como adquiriram os poderes. Enquanto Peter é escolhido pelo acaso, ou melhor, pelo destino, Norman escolhe se usar como cobaia para o projeto que estava desenvolvendo, mesmo sabendo que todas as tentativas deram errado. Seu desespero por salvar sua empresa o faz tomar tal atitude arriscada que acaba por lhe dar superpoderes e dividir sua consciência. Assim como Peter passa por um dilema ao ganhar os seus poderes, ficando dividido entre suas vontades e sua consciência moral, Norman passa pelo mesmo, mas aqui essa divisão é ainda mais literal, dando origem a duas personalidades. Enquanto o Duende personifica as vontades mais sombrias de Norman, seu desejo por poder, seu ódio e sua vontade de se vingar de todos aqueles que o traíram de alguma forma, Norman representa a moralidade que ainda há nele, que percebe que o que faz é errado e questiona tais atos. Porém, ao contrário de Peter, onde a consciência moral sai vitoriosa do conflito, aqui Norman vai se rendendo cada vez mais ao Duende, mesmo sabendo que o que ele faz é errado. O seu medo de enfrentar seu lado mais sombrio é o que o faz perder o controle da sua vida. Carl Jung dizia que nossa psique tem um arquétipo conhecido como a sombra. Esta sombra é nosso inconsciente reprimido e muitas vezes desconhecido pela nossa consciência racional, o ego. Ela guarda nossas vontades mais profundas, sejam boas ou ruins, comportamentos que por algum trauma ou padrão social nós reprimimos e mantemos escondidos. Jung diz que a sombra não é necessariamente ruim, mas ela deve ser conhecida e assimilada pelo ego. Agora, quando não conhecemos a sombra e não a assimilamos, ela vai se tornando cada vez mais densa e um momento de ansiedade pode explodir tomando conta de nós. Exatamente isso que acontece com Norman, que permite que sua sombra, o Duende, tome conta completa dele. Quando o Duende e o Homem-Aranha se encontram pela primeira vez, aqui surge uma nova motivação para suas ações. Ele percebe que existe alguém poderoso como ele e que pode impedir seus planos. Sendo assim, ele tenta corromper o Homem-Aranha, o manipulando para segui-lo, tal qual o diabo tenta os homens íntegros a seguirem o caminho do mal. Para a infelicidade do Duende, o Homem-Aranha resiste à tentação, o que o irrita, mostrando que nem todos são como ele. Seu propósito passa a ser infernizar a vida do Homem-Aranha como ato de vingança, pois a integridade do Homem-Aranha é, de certa forma, um insulto ao Duende,
pois revela que alguns homens, mesmo que poderosos, não se rendem às suas vontades e decidem fazer o certo independente do prejuízo. Misery, 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 that's what you've chosen. I offered you friendship, and you spat in my face. MJ and I, we're gonna have a hell of a time. No final, o Homem-Aranha consegue vencer o Duende, não sucumbindo ao mal e derrotando mesmo num combate, motivado pela sua vontade de proteger aqueles que ama. O Duende tenta se aproveitar da bondade e compaixão de Peter uma última vez, revelando sua identidade e o persuadindo a deixá-lo vivo. Mas Peter resiste também a esse último golpe. I've been like a father to you. Be a son to me now. I have a father. His name was Ben Parker. Godspeed, Spider-Man. No final, Norman é responsável por causar sua própria morte, tanto a literal quanto a espiritual, pois uma vez que ele sucumbiu completamente às vontades do Duende, acabou por perder sua humanidade e morreu de forma trágica. O último lapso de Norman foram suas últimas palavras, onde pede que Peter poupe Harry da dolorosa verdade de que seu pai havia se transformado num monstro. Peter, don't tell Harry. Mesmo o Duende sendo o maior inimigo de Peter e Harry seu maior amigo, Peter respeita a decisão final de Norman, fazendo com que na mente de Harry o Homem-Aranha seja o culpado pela morte do pai, enquanto a verdade a respeito do Duende é mantida em segredo. O Duende Verde representa aquilo que Peter teria se tornado se seguisse o primeiro plano ao ganhar os poderes. Ele é uma figura sádica que busca apenas mais poder e se vingar dos que o traíram. Um vilão essencialmente perverso e que toma conta de um homem que algum dia já teve uma noção de certo e errado. Ele busca a satisfação pessoal em detrimento do bem dos outros, e muitas vezes a desgraça dos outros é o que lhe dá prazer, ao contrário do Homem-Aranha, que tem prazer em ajudar os outros mesmo que isso provoque desgraça em sua vida. O ensinamento do Duende é que aqueles que uma vez tendo ganhado poderes e escolhem usá-los para suas próprias vontades, tendem a se corromper, perdendo aos poucos sua identidade e se transformando em criaturas sádicas, desprovidas de qualquer humanidade. O filósofo Immanuel Kant dizia que a liberdade é você seguir as leis, não aquelas que são externamente impostas, mas sim as que são autoimpostas, a partir da sua razão e reflexão moral. Para Kant, o sujeito livre era aquele que era capaz de seguir seus princípios, mesmo que contra sua vontade, pois o homem que faz somente o que deseja é um escravo das suas vontades, enquanto o homem que é capaz de fazer aquilo que vai contra sua vontade, mas está de acordo com sua consciência, este sim é verdadeiramente livre. Enquanto o caminho de fazer o bem promove uma vida mais elevada, o caminho de fazer o mal leva a uma vida verdadeiramente desgraçada, onde o sujeito perde a noção de quem realmente é e se torna escravo das suas próprias vontades perversas, perdendo assim a liberdade. E é justamente essa reflexão tão profunda e tão poderosa que faz Homem-Aranha um filme bom e os filmes modernos de super-herói ridículos. Basta você ir ao cinema ou abrir o seu serviço de streaming, procurar os filmes de super-herói mais recentes e perceber
que atualmente os filmes de super-herói não têm encantamento nenhum. Além de muitos deles serem tecnicamente mal produzidos, com CGI em excesso e cenas mal executadas, a história, que é a essência de todo o filme, simplesmente não cativa. Os filmes de super-herói perderam sua magia e estão cada vez mais flopando. Bom, existem diversas razões para os flops modernos, desde política até decisões criativas, imposições de estúdios e problemas de bastidores. Entretanto, eu quero me ater a uma questão principal, que é a falta do heroísmo. Quando nós olhamos para filmes de super-herói do passado, como Homem-Aranha, Batman Begins, Superman de 1978, ou até sem ir tão longe, basta olhar para o filme de super-herói de maior sucesso da história, Vingadores Ultimato, todos estes filmes abordam, de uma forma ou de outra, o tema do heroísmo. O heroísmo é o coração de um filme de super-herói, e é isso que o torna interessante. Quando isso é bem trabalhado, nós nos comovemos com a história e somos tocados pelo filme, mas quando isso é deixado de lado, nós saímos do cinema sem nenhuma sensação de impacto. Eu confesso que atualmente é raro eu ver filmes de super-herói no cinema, mas os últimos filmes que vi nos últimos 3 anos eram justamente pobres porque não abordavam de forma profunda o heroísmo. Eram filmes industriais que simplesmente tinham um personagem superpoderoso que salvava o mundo, mas ele não tinha reais perdas ou conflitos morais em suas decisões. Alguns filmes, inclusive, faziam super-heróis tão fortes em relação ao vilão que simplesmente poderiam ter derrotado o inimigo no começo do filme, mas deixam para fazer isso só no final. Além disso, o hábito moderno de humanizar demais o vilão faz com que às vezes os escritores esqueçam de mostrar que, assim como o vilão, o herói também sofreu, mas tomou decisões diferentes. É óbvio que nem todos os filmes de super-herói atuais sofrem desse problema, e também que nem todo filme de super-herói que faz sucesso é um filme profundo, cheio de significados. Mas a minha reflexão é que, enquanto não resgatarmos essa essência das histórias clássicas de super-herói, os filmes do gênero vão continuar sem graça e superficiais, e eventualmente vão cair no esquecimento, enquanto os filmes antigos permanecerão sendo vistos. Bom, no final, a razão para um filme como Homem-Aranha de 2002 ser tão bom, mesmo depois de 20 anos, é porque o filme conta uma história universal, que independente da sua nação, etnia ou época em que esteja vivendo, a história do filme permanece fazendo sentido, revelando aspectos profundos de nós mesmos e da humanidade como um todo. Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse. Who am I? I'm Spider-Man. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe um gostei, se inscreva no canal e comente algo. Seja um elogio ou uma crítica, que eu vou ler o comentário. Vou deixar na tela outros vídeos do canal caso tenha interesse. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até breve.